Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar, Ele quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Abra a porta da sua alma para que Deus fale a você. Bendito, não seja maldito, seja bendito. Liturgia de 28 de abril de 2022, quinta-feira da segunda semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu. Fundiram-se os céus. Aleluia. Salmo 67, versículos 8 e 20. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, concedei que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 27 ao 33. Naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 34, versículos 2º, 9, 17 ao 20, refrão 7a. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos! Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me vistes? Felizes os que creem sem ter visto. Felizes os que creem sem ter visto. Texto de João 20, versículo 29. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos do 31 a 36. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que evangelho bonito, hein? Quer dizer, todo o evangelho é bonito, mas tem uns que impactam mais os fiéis. Tem texto que impacta mais. Vamos ao comentário de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. É a liturgia comentada com o título Pai ama o Filho, João 3, versículos de 31 a 36. Deus é amor, define São João. Este amor é um amor eterno, vivido no seio da Trindade antes que nada existisse. No Deus uno e trino realiza-se a comunhão amorosa de três pessoas: o Pai amante, o Filho amado e o Espírito, que é amor partilhado e comunicado entre o Pai e o Filho. Olha que beleza! O Pai amante, o Filho é amado e o Espírito é o amor partilhado e comunicado entre Pai e Filho. Em momentos especiais dos evangelhos, como as teofanias do batismo e da transfiguração, a voz do Pai declara o seu amor. Tu és meu Filho muito amado, ponho em ti minha afeição. Lucas 3, versículo 22. Gerado eternamente pelo Pai, genutum non factum, isto é, gerado, mas não criado, afirma o credo de Nicéia e Constantinopla. Gerado eternamente pelo Pai, o Filho é o modelo de acolhida do divino amor. Há mistérios que nossa razão humana não consegue atingir. Como é que um pai amoroso permite, chega mesmo a propor que o seu filho se encarne e dê a vida por nossa salvação? Em nossa mentalidade humana, amar alguém inclui a atitude de envolvê-lo em uma redoma que o impeça de sofrer. Nós mesmos, em nossa vida pessoal e familiar, muitas vezes falhamos na nossa missão pela recusa dos sofrimentos inerentes a ela. A missão também tem sofrimento. Talvez a resposta a esse mistério esteja exatamente no amor. O Pai tem outros filhos. Eles estão afastados. Rompido que foi o canal de comunicação amorosa entre coração e coração. A paixão e morte do Verbo encarnado, isto é, do Filho, condição por ele assumida em plena liberdade, participando do mesmo amor do Pai, viria reatar a amizade rompida entre o Pai Criador e todos os filhos dispersos. Impelido pelo Espírito, o Filho abraça o desígnio do Pai e nos resgata da morte do pecado ao preço de seu sangue. Também não estamos muito aptos a compreender como se sentia Jesus. Jesus, Deus e homem verdadeiro, em sua experiência terrena. Como vamos compreender? Nós, simples criaturas. Mas podemos levantar ao menos uma ponta do véu e imaginar que ele se sentia de tal modo amado pelo Pai, que os extremos sofrimentos da carne eram, acima de tudo, uma resposta de amor. Padecimentos físicos, dores morais, sofrimentos do espírito, tudo adquire nova dimensão sob o signo do amor.
tal como as dores do parto são comparadas pela alegria do filho que nasceu como novo atrativo para o amor materno. Você se sente amado pelo Pai? Esta experiência amorosa o conforta nas horas difíceis? Não seria o caso de pedir a Jesus a graça de partilhar do seu sentimento de ser amado como filho? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Pai de amor, eu quero ser teu filho amado. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site da TV Século XXI, rs21.com.br. Agora, da minha parte, vocês podem usar à vontade tudo que estiver aqui nos meus endereços eletrônicos, os textos e as imagens. Eu faço isso aqui graciosamente. Usem à vontade, porque foi ele que mandou Jesus, ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça. Então entre no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/ e usem à vontade. São Pedro Chanel. Futuna é pequena expressão geográfica, minúscula ilha, indicada nos atlas, com um pontinho entre o Equador e o Trópico de Capricórnio no imenso Oceano Pacífico, fragmento das Ilhas Fiji. Hoje, possessão francesa, meta de turistas amantes do exótico, a população inteiramente católica tem vida pacífica. Mas, há 140 anos, precisamente a 12 de novembro de 1827, quando aí desembarcou providencialmente o missionário marista Pedro Chanel, em companhia de um confrade leigo, a pequena ilha, dividida em duas por uma montanha central e por duas tribos, perenemente em guerra, não era, de certo, refúgio turístico. Se só a coragem e a caridade de homem de Deus podiam acolher aquela meta com todos os riscos que comportava. Aqui, de fato, Pedro Chanel teria concluído a sua aventura de evangelizador, morto a pancadas de bastão a 28 de abril de 1841 pelo genro do cacique Muzu. Irado porque entre os convertidos ao cristianismo estavam já alguns membros de sua família. Então o cacique o matou. Pedro Chanel nasceu na França, em Couët, a 12 de julho de 1803. Aos 12 anos, seguindo os conselhos do zeloso pároco Trompier, iniciou os estudos no seminário. Foi-lhe concedido entrar em 1824 no Seminário Maior de Bourg, onde recebeu 3 anos depois a ordenação sacerdotal. Gostaria de ter partido logo para as terras de missão, mas o seu bispo estava com muita carência de padres. Foi vigário de Amberieu e de Gex, unindo-se a um grupo de sacerdotes diocesanos, os maristas, que traduziam no próprio âmbito paroquial o ideal missionário sob a guia de P. Collin. A Sociedade de Maria, aprovada pelo Papa em 1836, teve entre os primeiros membros Pedro Chanel, que no mesmo ano embarcou de Le Havre, perto de Valparaíso, com destino à Oceania. Quando o navio tocou Futuna, Pedro Chanel foi convidado a descer em terra e ficar em companhia do irmão leigo Nicésio, de 20 anos. Foi uma lenta e paciente penetração no pequeno mundo daquela gente tão diferente em costume e mentalidade. O anúncio do evangelho começou, porém, a repercutir na geração jovem, mas este sucesso fez com que se aguçassem hostilidades dos mais velhos. O tributo de sangue de São Pedro Chanel foi o preço para abrir, enfim, as portas de toda a ilha à evangelização. O novo mártir cristão, beatificado em 17 de novembro de 1889, foi inscrito no Álbum dos Santos a 16 de junho de 1954 e declarado padroeiro da Oceania. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa
a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa, é do aramaico, né? Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo em português. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar e vai nos julgar, será o fim da história. O juízo final. Eu quero ir para o céu, e você? Todos que querem ir para o céu, reconheçam-se pecadores, indignos servos, e peçam perdão. Perdão, Senhor, pelos meus pecados praticados, pecados dos atos, das omissões, dos pensamentos, das palavras. Perdão, Senhor.